Boa tarde, paz seja convosco. Estamos aqui novamente para a live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura de Santa Catarina, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Boa tarde, doutora Bartira. Boa tarde, doutor Albert. Tudo bem com o senhor? Aqui me dando doutora todo Bartira, apoio. nós estivemos aqui numa outra live falando de altas habilidades e superdotação, e nós não encerramos o assunto. Então, hoje ela vai dar uma sintetizada, vai avançar um pouquinho. Seja bem-vinda, doutora Bartira. Obrigada, pastora Graça. Mais uma vez, aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente sabe fazer. Mais uma vez dizer que não sou doutora. Não pode comprar multa em dólar. Então, mas eu agradeço o carinho, o respeito, mas não é essa a minha titulação ainda, né? Espero um dia... mestre, né? Mestre. Sou mestre, isso. Então, na semana retrasada, né, 2 semanas atrás, falamos um pouquinho sobre a superdotação, e eu fiquei muito contente do pessoal pedir para a gente continuar, e gostaria de retomar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue sincronizar os slides aí, né, sobre o que nós conversamos, para deixar bem claro, e seguirmos para frente, respondendo a questão de como eu descobrir que tenho um filho superdotado ou que tenho um aluno superdotado. Vamos falar de coisas práticas, né? Então, vamos retomar um pouquinho. Pode passar ali o slide número 2 e depois o 3. Primeiro, deixar bem claro que nós não estamos falando de gênios, nem de crianças prodígios e nem de crianças precoces, né? Nós já falamos sobre isso, genialidade é uma característica e um termo utilizado apenas para indivíduos adultos que deixam uma contribuição em âmbito universal para toda a sociedade, então deve ser um indivíduo adulto. Crianças prodígios são crianças que demonstram um desempenho em alguma das áreas do desenvolvimento ou do conhecimento em comparativo com o desempenho de um indivíduo adulto, né? E a criança precoce, ela não necessariamente é uma criança superdotada, né? Essa precocidade, ela é um indicador de superdotação, mas é possível que, em alguns casos, essa precocidade ela acabe se equiparando com seus pares mais para frente no seu desenvolvimento. Então, no próximo slide, nós também vamos ver, se conseguir, já passou? Legal. Então, ali, o que é a superdotação? Ok. Então, nós entendemos que a superdotação ela tem vários modelos, tem várias perspectivas, né? E hoje nós aqui estamos falando dentro da perspectiva do Dr. Joseph Renzulli, que é um especialista em superdotação. Ele traz para nós um modelo onde ele chama de modelo dos 3 anéis, e o seu modelo é um modelo que é referência para os estudos e para a legislação do nosso Ministério de Educação e Cultura. Então, é interessante que a gente siga esse modelo, embora não é o único, deixe-se isso bem claro, né? Mas nós entendemos a superdotação como um conjunto de características, né? Pode passar esse slide, pastora? Não é ela que está passando lá. Pode passar, pastora, para o próximo? É que eu estou fazendo um resumo do que a gente falou, então eu estou pulando algumas coisas. O desenho dos 3 anéis ali, se a senhora puder passar. Isso. Aí. Aqui eu sou muito visual, então acho que todo mundo também entende melhor. Grava melhor, né? O lúdico, né? O lúdico ajuda.
uma imagem associada. Então, o Renzulli, ele propõe esse modelo de superdotação, né? O tal do modelo dos 3 anéis. Então, o que significa isso? Que para o Renzulli, a superdotação ela é a intersecção de 3 traços de comportamento, tá? Quais são esses 3 traços de comportamento? Então, é a capacidade ou potencial destacadamente acima da média, vamos ver ali no amarelinho, em qualquer uma das áreas do conhecimento ou do desenvolvimento, né? Também a criatividade ou potencial para, mas isso destacadamente acima da média, e a motivação, alguns autores chamam isso de envolvimento com a tarefa, onde a pessoa mostra determinação, empenho, foco, numa das áreas de sua melhor habilidade. Né? Então, esses 3 traços de comportamento, eles não precisam necessariamente aparecer no mesmo nível, todos de forma muito altas, né? Eles podem aparecer se destacando um pouco mais do que os outros em determinada fase do desenvolvimento da pessoa. Isso pode ocorrer por muitas razões, né? Mas quando a gente quer finalizar um parecer diagnóstico, né, indicando se a criança ou adolescente é superdotado ou não, ou adulto, nós precisamos ter, dentro dessa perspectiva teórica, esses 3 traços de comportamento. Então, baseado nisso, nesses 3 anéis, é que nós, pelo menos nós ali do mentorial, que é o programa de incentivo à maximização do potencial superior, o qual eu coordeno no consultório, nós pautamos toda a nossa avaliação. Então, tudo que nós fazemos durante 2 meses e meio, 3 meses e meio, nós temos que observar esses 3 traços de comportamento nas crianças que estamos, né, investigando. Uhum. Ok? Acho que isso resume mais ou menos o que a gente falou na outra vez. Uhum. Então, vamos passar agora para frente para acalmar aquela curiosidade, aquela ansiedade que os pais têm e que alguns professores que não são da área têm em relação a essa identificação. Né? Mas como eu vou saber que o meu filho, o meu aluno é superdotado? Né? O que eu preciso observar? Então, essas 3 coisas, com certeza. Potencial destacadamente acima da média, criatividade e motivação. Né? Uhum. Agora, vejam bem, essas coisas precisam ter um olhar muito peculiar de quem realmente está investigando. Por quê? Vamos pensar assim, quando a gente fala de potencial acima da média, ou de criatividade, de qualquer outro comportamento acima da média, nós estamos falando de uma normatização. Nós já estamos falando de que existe uma média, já estamos nos baseando que existe um comportamento que está dentro da média e, portanto, existem comportamentos que podem estar abaixo da média ou acima da média, né? Então, isso é uma questão estatística, é uma questão científica, mas no dia a dia nós também lidamos com isso e observamos isso quando uma criança ou uma pessoa está destoando do padrão ou da média. É bom pontuar, pastora, que a superdotação ela é um conceito cultural. Porque uma criança que seja considerada superdotada pela nossa cultura, na nossa civilização, ela pode não ser considerada superdotada em outra civilização, e vice-versa. Né? Vamos pegar um exemplo bem simples, bem comum, que seria, por exemplo, uma cultura indígena, né? O tipo de inteligência que é mais valorizada na cultura indígena não é o mesmo tipo de inteligência que a nossa cultura valoriza.
Então, lá numa tribo indígena, por exemplo, quem é considerado, né, superior, melhor, o bom, o que estaria dentro dessa classificação, seria o quê? A criança, o indivíduo que tem uma capacidade psicomotora e motora extraordinária para pesca, para caça, para subir em árvores, não é? Seria o pajé, por exemplo, que é o curandeiro, aquele que tem um conhecimento, uma habilidade para lidar com ervas e plantas medicinais e curar as pessoas, enfim. Veja, uma criança da nossa cultura, por exemplo, que tenha uma capacidade lógico-matemática, que saiba resolver problemas, equações e fazer contas, lá numa cultura indígena não teria, né, nenhuma utilidade, digamos assim, ou pelo menos teria pouquíssima utilidade. Então, assim, é interessante que a gente pense nessa perspectiva. Nós estamos falando e precisamos observar isso dentro de uma cultura. Então, falando do perfil da superdotação, né? Nós precisamos entender que a superdotação ela não é uma entidade, eu já falei isso na outra live, e, portanto, não existe um perfil homogêneo da superdotação. Né? As pessoas, elas estão dentro de um perfil heterogêneo. Então, essa heterogeneidade, ela diz respeito tanto ao desenvolvimento quanto ao comportamento, né? Porém, existem algumas características comuns, sim. E é isso que nós vamos ver agora. Eu acredito que isso vai instrumentalizar as pessoas a poderem identificar. Por exemplo, então vamos falar aqui um pouquinho para os pais, né? Como é que eu sei se o meu filho ele é superdotado? Primeira coisa, vamos pensar assim, os pais que não têm outros filhos para comparar, ou sobrinhos, ou alguma criança para comparar, e pai de primeira viagem, não tem muito como observar. Mas as outras pessoas comentam, nossa, mas ele é tão esperto, né? Vamos falar dos bebês, né? Nasce lá o bebezinho e diz, nossa, mas ele já está firmando a cabeça, né? Não tem nem 3 meses. Então, a gente começa a ouvir essas coisas. Então, o desenvolvimento físico precoce, o sentar-se antes das outras crianças, o engatinhar, ou ficar firminho, ou caminhar precocemente, é um indicador de altas habilidades de superdotação. Então, eu gostaria, assim, para não ser mal interpretada, que as pessoas pensassem assim, nenhuma criança vai ter todos essas características que eu vou falar aqui. Então, assim, mas se tem uma ou mais, merece uma observação mais criteriosa. Então, o desenvolvimento precoce motor, eu acho que era para ter passado, eu tenho que lhe avisar, né, pastora? Tem que me avisar. Oh, desculpa. Então, passe ali o próximo. Isto, que foi o que eu acabei de falar, pode isto para o próximo. Então, outra característica, aquele bebê que tem maior capacidade de atenção e vigilância. Nós falamos sobre isso da outra vez. Existem aqueles bebês que ficam muito tranquilos, quietinhos no mundo deles, não reagem quase a estímulos, não que tenham algum problema, mas ficam muito na deles, né? Mas existem bebês que eles já prestam atenção, eles fixam o olhar, eles têm pouca necessidade de sono, ficam mais acordados. A gente vê as mães reclamarem disso. Nossa, mas ele não dorme. Nossa, mas eu queria que meu filho dormisse mais. Os outros dormem tanto, o meu quase não dorme. Então, não que a criança tenha algum problema, ela é uma criança com alto grau de energia e vigilância. Ela quer estar ligada, quer estar olhando, brincando, interagindo. Né?
Outra característica, a precocidade, que nós falamos lá no começo, que não é sinônimo de superdotação, mas é um indicador bem forte de superdotação. Quando a criança é precoce na linguagem, né, na oralidade, na fala, e existe até uma peculiaridade que algumas crianças superdotadas, elas demoram para falar, mas quando começam a falar, falam corretamente. Né? Não falam errado, usam um vocabulário mais enriquecido, né? Sabem aplicar aquilo que as palavras novas em situações adequadas, coerentes, com coerência, né? Então, essa precocidade na linguagem, tanto na aquisição da linguagem, ou quanto no conhecimento verbal, é outra característica de crianças superdotadas, né? A gente tem com exemplos de crianças que a gente avalia que começaram a falar muito cedo e que têm um vocabulário impressionante, né? Para uma criança daquela idade e que a gente não consegue explicar, senão por esse potencial realmente de atenção, concentração, de precocidade nessa área. Então, outra área para ser observada. Aí a próxima. A curiosidade é uma característica, assim, imprescindível, né? A criança curiosa, ela tende a aprender mais rápido. A criança curiosa, ela tende a aprender com mais facilidade e muitas coisas, justamente por conta de ter essa curiosidade. Geralmente ela elabora mais perguntas, é uma criança que pergunta mais. Quando eu faço entrevista com pais, eles dizem assim, nossa, mas meu filho tem 3 anos e já está na fase do porquê. Porque tudo ele pergunta, tudo ele quer saber, né? De onde veio, por que é assim, por que é assado. Eles fazem muitas perguntas. E, às vezes, essas perguntas são muito elaboradas para a idade deles, né? Então, essa informação que eles desejam é uma informação um pouquinho mais sofisticada. Então, não adianta a gente oferecer o porquê, sabe assim, o porquê sim, porquê não, que os pais muitas vezes dizem, porque sim. Com a criança superdotada, não ajuda, porque ela quer entender, ela quer uma explicação mais lógica, né? E coerente. Na perspectiva dela, tem que ser coerente. Então, a gente precisa ter também esse cuidado. Próximo. A memória, né? Então, a memória, eu sempre pergunto muito para os pais, assim, espontaneamente, se a criança é curiosa, se ela foi precoce, se ela é curiosa, se ela tem uma boa memória. Agora, veja bem, a memória é outra coisa, assim, que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem muitas crianças que têm uma memória extraordinária, né? E que não são superdotadas, né? Existem outros quadros que a criança tem boa memória e não tem essa condição de superdotada. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, existem crianças que têm uma memória, uma capacidade mnemônica extraordinária. Eu já tive alunos com deficiência intelectual que tinham uma memória, assim, destacada. Então, há que se tomar cuidado com isso, porque muitas vezes os pais confundem. Eu já vi pais que treinam, por exemplo, crianças a falar os números em inglês, a falar todas as bebês, assim, 2, 3 anos, falar as cores em inglês e fazer contas e dar resultados, isso assim, quase que instantaneamente. Isso é uma habilidade mental da memória, da área da memória, né? Mas não necessariamente é sinônimo de superdotação, tá? Agora, o superdotado, ele tem realmente uma memória
muito boa, o que causa muitos problemas, né, na escola, porque daí eles aprendem rápido, não querem registrar, porque eles não precisam registrar, eles acham que eles não precisam registrar, porque eles vão lembrar daquilo mesmo e lembram, né? É. E aí, às vezes, o professor quer, porque quer que ele copie, então isso gera alguns problemas. Um choque. Nossa, é um choque. A gente tem que ficar apagando incêndio entre a criança e os professores, é muito interessante. Porque ele se apoia nessa capacidade de memória, né? Isso facilita seu aprendizado e ele vai embora. Mas quando a criança é muito pequena em casa, muitas vezes os pais trazem para a gente assim, nossa, mas ela com 2 anos, minha filha lembrava do caminho da casa da avó. Quando a gente passava de carro em tal lugar, meu filho comentava: Ah, nós já passamos aqui quando fomos visitar não sei quem, Uhum. fulano, sabe? Então, assim, essa memória, tanto visual, quanto espacial, quanto auditiva, né? Quando aparece uma DR lá entre pai e filho, e a criança, né, joga para o pai: Nossa, mas aquele dia você falou tal coisa, né? Aquele dia você combinou isso e não cumpriu e não Uhum. fez. Então, a memória realmente aparece de forma destacada. É uma coisa que é fácil de observar. Próxima. Uhum. A rapidez para a aprendizagem. Então, é a criança que você vai ver que ela aprende tanto nas áreas do desenvolvimento quanto nas áreas do conhecimento, ela aprende muito fácil e muito rápido. Né? Aquilo que a gente tem que explicar 2, 3 vezes para uma criança sem essa condição, o superdotado ele pega rápido e quando você está na metade da explicação, ele já concluiu o que vai ser lá no final e ele consegue generalizar isso, por isso ele faz uma aprendizagem muito mais rápida. Né? O que nós já conversamos também, que isso pode ser um problema depois, porque às vezes a criança aprende e tem que ficar esperando que o professor explique 2, 3 vezes, faça Dos vários colegas. exercícios de fixação, e aí que eu acho assim, que é um crime que acontece, né, com o superdotado, é ele passar uma grande parte da sua escolaridade esperando pelos outros. Uhum. Então, Uhum. isso a gente precisa atender. Próxima. A superreatividade, sensibilidade, né, também é uma característica das crianças e dos adolescentes com superdotação. Eu costumo pensar assim, em termos de quando a gente tem comparação, né, o superdotado ele é mais sensível. Quem tem mais de Uhum. um filho costuma comentar com a gente: Nossa, mas eu brigo, eu falo umas coisas lá para o outro, ele fica chateado, mas daqui a pouco está tudo bem. Nossa, com o fulano, ele vai fundo na tristeza dele, ele acha que a mãe já não ama mais, que ele é culpado de todos os problemas do mundo, que, sabe, ele é uma pessoa com uma característica de hipersensibilidade. Eu até falei na outra vez que existem estudos a esse respeito, né? Não temos tempo Uhum. para falar sobre isso, mas precisa se observar o pessoal que faz parte do nosso Conselho Brasileiro para Superdotação tem escrito já algumas coisas em cima dessas pesquisas por conta da sensibilidade do superdotado e essa fase de pandemia que nós estamos passando, onde o mundo está sendo aí, digamos assim, esticado, né? Pressionado de um lado, esticado de outro, e o superdotado fica ali. Como ele está entendendo tudo isso? Como ele está Uhum. sentindo tudo isso? Será que o mundo vai acabar? Será que isso foi criado? Será que isso veio da onde? O que vai ser da minha família? O que vai ser do futuro? Sabe? Eles têm Uhum. esse tipo de sensibilidade e de superdotação. O Né? estar à frente, né? O pensamento deles é diferente, né? Está à Uhum. frente.
Então, chama lá para o próximo. O alto grau de energia, que eu falei lá atrás, como falei da vigilância, dessa necessidade de vigilância. Prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas usam aquele termo, meu filho é hiperativo, essa criança é hiperativa, de uma forma muito errada, né? Às vezes a criança ela é saudável, ela é uma criança curiosa, cheia de energia, e por isso ela está descobrindo o mundo, e ela vai realmente se movimentar, e ela vai realmente buscar outras coisas que possam lhe dar respostas, ela vai buscar soluções, ela vai buscar estímulos, né? E isso depende mesmo daquilo que ela tem enquanto energia. A experiência que eu tenho mostra que alguns superdotados, eles trabalham, eles brincam, eles se movimentam até chegar num limite. Daí eles desligam e caem em qualquer lugar. Apago. Apago. Os pais comentam isso, e isso é bem, bem verdade. Eles acham, claro que inconscientemente, mas eles acham que é uma perda de tempo dormir, né? Então, eles estão sempre ligados e em várias coisas, aparentemente, ao mesmo tempo. Embora exista uma fração de milésimos de segundo entre as atividades, né? Mas a gente tem a impressão que eles estão ligados em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso para os pais é cansativo, né? Próximo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como que essas características podem aparecer na escola. Então, todas essas características que eu falei agora, elas também podem ser observadas na escola, embora algumas os pais já podem perceber enquanto a criança é bebês, né? Mas na escola aparecem, por exemplo, mais da área acadêmica, características mais da área acadêmica. Então, pode passar o próximo. Por exemplo, a leitura precoce, a boa memória para informação verbal, que nós vemos em casa também, ou para a matemática, aquela criança que começa a ler números, começa a contar, começa a ler muito precocemente. Aqui eu costumo contar um exemplo do meu próprio filho nesse aspecto, que quando ele tinha 2 anos e meio, nós estávamos tomando café da manhã e ele olhou para mim e falou assim: mãe, não está faltando uma letra nesse leite? E aí eu olhei em cima da mesa, nós usávamos o Parmalat naquela época. Faltava o E. Nem sei se existe. Eu não tomo mais leite, então nem sei se existe mais. Mas naquela época era o Parmalat. Daí eu falei assim, não, essa palavra não tem E no fim. Aí eu pensei, mas peraí, como é que ele sentiu falta de um E no T, né? Lá no final do T. Daí eu falei assim, que estranho, não, esse menino está lendo. Porque a primeira coisa que a gente pensa não, ele acostumado, a gente compra o leite, a gente comenta, vou pegar o Parmalat, não sei o que e tal. E resolvi fazer uma avaliaçãozinha com ele ali, como professora alfabetizadora, escrevi umas palavrinhas com caixa alta, ali, bolo, lata, bela, nata, mala, essas coisinhas assim. Ele leu tudo, né? E ele não tinha sido alfabetizado ainda, né? Não Ele tinha já. Ainda estava no maternal e ele já tinha interesse e ele foi fazendo lá as ligações dele, o link dele sozinho. Com 4 anos, ele já lia tudo fluentemente e escrevia alguns bilhetinhos que eu guardo até hoje, né? Então, essa leitura, por quê? Porque quando você diz para o superdotado assim, ele quer saber como é que se escreve bolo, e você diz, porque tem um B e tem um O.
Ah, fez o bo, no cérebro dele já Rolou já, hein? leque. Ele já sabe que o B com O faz bo, então o L com O faz lo, M com O faz mo, e ele generaliza tudo isso. Isso é um caminho muito rápido no cérebro do superdotado. Então, essa precocidade na leitura e na memória para a informação é realmente fora do normal. Não é comum, né, na nossa cultura, uma criança de 2 anos e meio ler. Próxima. O destaque ali para o raciocínio lógico e abstrato, também são crianças que começam a abstrair antes do esperado para a sua idade, né? Fazem abstrações. Quando eu estou avaliando, eu começo a fazer algumas perguntas abstratas para crianças pequenas, para ver como é que eles estão. O superdotado dá conta disso, inclusive fazer cálculo mental, né? Usando apenas a sua imaginação. Então, isso eles fazem muito, muito rápido, e isso muito precocemente também, ali pelos 3, 4 anos. Próximo. Aqui. Aqui nós vamos ver que isso também os pais percebem, mas na escola a gente percebe mais, que é aquela preferência por amigos mais velhos. Né? Eles preferem brincar com os mais velhos porque eles têm ideias, né, equiparadas com as suas. Como ele tem ideias muito avançadas, né, ele não se dá bem com os da idade dele. Né? Então, por exemplo, eu estou avaliando agora uma menina de 11 anos que a leitura preferida dela e os filmes que ela gosta de assistir, as séries, são sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí, historiadora. E ela gosta, ela comenta, ela traz contexto. Aí eu te pergunto, qual é a menina de 11 anos que vai querer, na hora do recreio, ou na hora de folga, visitar uma amiga para ficar falando sobre a Segunda Guerra Mundial? Né? Então, assim, veja, é um interesse, né, muito mais avançado, diferenciado para a idade dela. E isso, como nós falamos da outra vez, isso pode causar, sim, uma desadaptação social. Eles querem estar com os mais velhos, mas os mais velhos não querem ficar com eles, porque acham que eles são pequenos, que eles são crianças, né? E eles não querem ficar com os pequenos, porque eles acham que os pequenos são crianças. São superiores. Então, acabam ficando sozinhos, acabam ficando sem amigos, e isso gera muita dor emocional para essas crianças também. E para os pais, né? Ok, próximo. Aí, ali, ainda gostaria de falar que quando a escola percebe esse tipo de comportamento anterior ali nas crianças, é preciso que haja uma mediação aí, no sentido de se evitar a exclusão, né? Que as crianças acabem sofrendo bullying ou sejam excluídas. Eu acho que o adulto pode mediar e ajudar um pouquinho. Né? Esses interesses que nós falamos ali atrás e que é peculiar do superdotado, eles gostam de temas diferentes. Eles gostam de filosofia, eles gostam de temas morais, de discutir questões morais, política, questões sociais, eles gostam de dinossauros, eles gostam de mitologia grega, eles gostam de astronomia, sabe? Coisas assim que são assuntos que às vezes a gente nem tem domínio deles e a gente tem que sair correndo atrás para satisfazer. Tive recentemente um menino que veio fazer enriquecimento curricular comigo e o tema que ele queria pesquisar, na verdade, que ele queria fazer, era uma máquina para viajar através do tempo. E aí tá, né? Então, vamos viajar através do tempo. Deixa que eu já ajudo. Então,
foi muito interessante. Eu falei, olha, eu não posso te prometer que nós vamos viajar, fazer uma viagem através do tempo, mas eu acredito que a gente pode pesquisar, fazer um protótipo, né? E vamos trabalhar. Agora, você vai ter que estudar aí, a lei da gravidade, você vai ter que estudar física quântica, né? Você está disposto? Tô, não, mas ele tinha até o desenho na cabeça dele, já tinha tudo esquematizado, né? Uhum. E então nós tivemos que correr atrás de professor de física, né, para trabalhar com ele a lei da relatividade, trabalhar com ele um pouquinho da astronomia, de materiais, né, que podiam ser utilizados, enfim. Não viajamos através do tempo, mas tivemos um bom tempo aí de pesquisa e ele ficou ocupadíssimo por um bom tempo e feliz, né? Próximo. Então, outra coisa que eles têm também, o superdotado, e isso na escola aparece bastante, pastora, é uma grande bagagem sobre tópicos específicos, né? Uhum. Então, como eu falei, eles gostam desses temas diferentes e eles vão a fundo, né? Eles gostam de dinossauro, eles sabem tudo sobre dinossauros, né? Aqui vamos fazer um aporte. É diferente de uma criança que tenha apenas o transtorno do espectro autista, que existem alguns graus de autismo em que a criança tem o hiperfoco em determinados temas, né? Mas é um interesse e um conhecimento pelo conhecimento, né? Uhum. Ele não consegue fazer relações de criatividade, de inteligentes com esse conhecimento que ele tem. Um exemplo, Uhum. por exemplo, de um aluno que eu tive, que nós somos, a turma toda de superdotados, fomos fazer uma visita num shopping que tinha lá montado todo um arsenal de dinossauros e além do arsenal de dinos, eles tinham sistemas montados, um dinossauro era robotizado e outro era... E toda a ambientalização estava montada. O meu aluno, na hora que voltamos para a sala de recursos, ele disse que ele não tinha gostado da exposição. Ué, mas por que você não gostou? Porque era uma coisa, né, muito fantástica. Você não gostei porque eles fizeram umas coisas lá tudo errado, estava tudo errado. Aquele dinossauro tal, ele estava comendo o dinossauro tal, mas esse dinossauro tal aqui não era do período do outro, porque eles nem chegaram a se conhecer, porque aquele morreu na era tal e esse aqui foi da era tal. Então, assim, ele tinha um conhecimento profundo dos dinossauros e ele sabia muito bem que o que eles tinham colocado ali não correspondia aos fatos, né? Uhum. Então, ele foi bem, bem crítico, né? Então, eu falei, escreve uma cartinha aí que a gente vai mandar lá para a coordenação da exposição, para eles arrumarem isso que eles fizeram Na errado, ordem, né? na Então, ordem cronológica. isso na ordem certa. Então, assim, essa bagagem de conhecimento do superdotado, ela é um conhecimento que ele organiza e que ele consegue usar de forma inteligente e, inclusive, aplicar em outros contextos, né? Quando isso é necessário. Então, isso é uma coisa que a gente vê como diferente entre outras crianças, por exemplo, que só têm uma boa memória. Então, se a criança Uhum. tem uma boa memória, ela pode decorar o nome de todos os dinossauros, a era, o período, o ano, o que comia, tá. Mas se você pedir para essa criança, por exemplo, criar um dinossauro novo, uma espécie nova, com coerência, a criança não Não consegue. consegue. O Uhum. superdotado, dotado daquele traço de criatividade, ele vai conseguir sim. Próximo. Uhum. O senso de humor também é uma característica do superdotado. Aqui tem uma tirinha da Mafalda, não sei se dá para ver Uhum. aqui, né? Uhum. Ela está perguntando para a mãe para que a gente está no mundo. Aí a mãe, para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Aí a Mafalda, como sempre, inteligente, pensa, né? Responde para a mãe, sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso Tanto de senso humor, de né? humor. Quer dizer, não é bem assim que a coisa acontece.
Mas o superdotado tem essa característica. Às vezes ele faz umas piadas, as professoras reclamam para a gente. Ele faz uma piada que só ele acha graça. Porque só ele que entende a piada que ele fez, entende? E às vezes ele acha graça em situações que as pessoas não acham. Porque ele percebeu ali um viés interessante. Próxima característica: habilidade de fazer generalizações sobre eventos, pessoas ou coisas. Então, essa tirinha do Calvin é bem interessante, né? A Mafalda, não é o Calvin, é a Mafalda. Ela vê alguém passando por uma caixinha de frágil, fica pensativa, olha para o amigo e diz: a paz acabou de passar num caixote. Então, a Mafalda, para quem não sabe, é superdotada, tá? Eu já fiz a avaliação dela, já dei laudo e tudo. Próximo. Pode pôr o próximo. O vocabulário avançado, que a gente já falou, né? É muito interessante, não me ocorre agora, mas às vezes eu fico surpresa com o tipo de palavras que as crianças pequenas usam na hora que a gente está investigando. A criatividade, que você também já falou. Isso. A criatividade é importante a gente pensar, assim, que na criança a criatividade ela não aparece como um produto pronto. Elas muitas vezes aparecem na imaginação, na brincadeira. Né? É muito comum você ver pedir para a criança, faz um desenho e você diz assim: que lindo, você nem achou tão lindo, mas você, nossa, que lindo, o que você fez aí? Me conte. E ele pegar de uns rabiscos e ele te contar uma história extraordinária. Porque aqui aconteceu isso, aí foi não sei o que, aqui apareceu não sei o que. Então, ele tem uma criatividade, a imaginação tremenda. E outras características, que também criatividade é um assunto aí para um curso de 1 ano, né? Ainda se pesquisa muito sobre a criatividade e a associação da criatividade com a superdotação, com a inteligência, né, de modo geral. Próximo. É interessante que as professoras observem, pastora, que a criatividade, a criança desenvolve muito quando ela consegue fazer as coisas fora da caixinha, né, do quadradinho. A criatividade é aquela criança que pensa diferente, ela dá uma resposta diferente, ela não te responde o que é esperado, o que é padrão, ela tem sempre uma coisa a mais, acrescentar uma coisa diferente. E esse diferente, às vezes, é estranho, nem sempre é muito assim, interessante para nós ou para os amiguinhos. Aí eles são vistos como o esquisito. Ele tem umas ideias esquisitas, né? Mas na verdade, é criatividade. Próxima, o inconformismo, né? Então, aqui a gente vê a outra tirinha da Mafalda, onde ela tenta resistir uma regra da mãe, se dizendo que ela é presidente, por exemplo. Não vou fazer isso porque eu sou presidente. Daí a mãe diz assim: e eu sou o Banco Mundial, sou o Clube de Paris, eu sou o Fundo Monetário Internacional. Então, a mãe confronta ela no mesmo nível, né? Aí ela fica meio desnorteada. Temos que reconhecer que ela é astuta. Então, assim, com os superdotados, os argumentos têm que ser inteligentes, né? Não pode ser qualquer coisa. E o pensamento divergente, que é aquilo que eu acabei de falar, que é o pensamento diferente, aquele que é fora da caixinha. Próxima. Essa característica nem toda criança tem, mas as crianças que têm habilidade motora, sinestésica, é aquela criança que gosta de correr riscos, né? Ela não tem medo de se expor, de se arriscar. Essa característica, na minha prática, eu tenho observado que nem todas as crianças têm. Né? A persistência, quando se busca atingir o objetivo, então elas não desistem, elas querem ir até o final, o resultado, lógico, quando a atividade é do seu interesse. Né? Porque se não for do seu interesse, ela não vai nem fazer. Ok? A motivação,
tenho crianças muito motivadas, né? Eu tenho algumas colegas que agora que têm filhos superdotados, que agora em fase de pandemia estão ficando loucas em casa, porque as crianças estão sempre cheias de energia, de vontade, de animação. Elas querem fazer isso, aquilo, aquele outro. E às vezes a mãe diz, nossa, mas eu chego cansada, né? Eu tenho que trabalhar ainda, já cansada, e ela está lá cheia de energia. Então, a motivação para aprender parece um saquinho sem fundo. Na escola é a mesma coisa, sabe? A professora pode ver uma criança superdotada, por exemplo, é aquela que está sempre com o dedinho levantado. Ela sempre quer perguntar. A professora começa a falar, alguém, ela já eu. Ela quer participar, ela quer falar, ela quer dizer, quer contribuir, e às vezes isso pode gerar também alguns problemas, né? Porque daí ela não deixa os outros, porque aí ela é vista pelos outros como sabe tudo, né? Enfim, isso pode ocorrer, mas é a criança motivada. Essa habilidade no pensamento imaginativo, né? Que é aquela de ele não pode ver uma coisa que ele tem que melhorar. Ele tem que consertar, ele tem que arrumar, ele tem que acrescentar alguma coisa a mais, e com isso ele está criando novas possibilidades, né? E eu até coloquei ali a imagem do não sei se vai aparecer, não foi? A imagem, coloquei a imagem do Thomas Edison, porque o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, é um exemplo disso, né? Ele era um cara que ele arrumava tudo, ele melhorava tudo, ele ia patenteando essas coisas que ele ia melhorando, e a lâmpada é uma delas, né? 17h50, doutora. Ok. Agora entrou. Pode bater mais, pastor. Eu não vi que tinha colocado uma animação aí. Olha lá o Thomas Edison. Né? O Thomas Edison é um exemplo assim, de fantástico, né? Quando ele inventou a lâmpada, existiam mais algumas pessoas que estavam treinando para fazer uma lâmpada que ficasse um tempinho mais acesa, né? E ele, depois de mais de 1000 experiências, ele conseguiu. Né? Então, precisa muita persistência. Né? E também, por último, aqui nós temos a preferência por novos arranjos visuais, né? Que também é uma característica que aparece, muito comum em vários estudantes, e isso, às vezes, na escola não é reconhecido, não é observado. Né? Às vezes, a professora quer que seja feito de um jeito, do mesmo jeito, a criança faz de outro. Eu conheci uma criança que veio chorosa para o meu consultório, porque a professora tinha brigado com ela e os coleguinhas dela tinham achado o desenho dela feio. Aí eu perguntei o que era, ele tinha desenhado e pintado um palhacinho, era não sei o que tinham trabalhado lá, faz algum tempo isso, mas ele fez um palhaço e pintou de preto. As outras crianças riram do palhaço dele, tiraram sarro, e essa criança ficou muito magoada. Daí, lá durante as sessões, vamos conversar sobre isso, eu descobri que os pais dele eram separados e o pai dele era motoqueiro. Então, o pai dele ia buscá-lo de moto preta, capacete preto, jaqueta preta. Então, para ele... Ele retratou. Preto era uma coisa muito bonita. Né? Então, essa é uma característica que a gente precisa estar atento. Esses novos arranjos visuais fogem do padrão esperado. Né? Então, é isso. Conseguimos vencer. Eu gostaria dali na próxima... eu não mandei para a pastora, mas na próxima imagem eu posso mandar depois ou falar, né? Que... vamos ver aí se o pessoal quer comentar alguma coisa ou quer perguntar. Temos 5 minutinhos, acho, né? Temos. Deixa eu só sair aqui do full screen. Ficar só nos duas.
Então, deixa eu só cumprimentar aqui o pastor Oséias Prado, o pastor Luiz Vieira, Genor Coelho, a pastora Roseli da Cruz, a Rosa da Lenogari, lá de Chapecó, o meu sobrinho, Romeu Jacob, lá de São Paulo, doutora Bartira, ele era um menino superdotado. Olha só. Alceri de Souza, Lourdes Rover Faraon, a pastora Lourdes, o Matheus Vieira, também é lá de Chapecó, o pastor Matheus, Alessandro Finger, Jair Nascimento, Vera Lúcia, e Nossa, aqui é bastante gente Capinzal. de Santa Catarina, né? Salete e Terezinha, a pastora Loreni Rezende, que é a nossa superintendente da região de Canoinhas, lá do outro lado, lá no norte do estado, a pastora Doraci Santos, a Mainara Luiz Werner, o pastor Enedir de Moraes, lá de Tubarão, Leonir Santos, Frank Filho, J. Cunha, Marisete Serena Batista, também é lá de Chapecó, ela foi minha colega de trabalho numa empresa que nós trabalhamos, Isete Alves, Ederson César, o pastor Ederson, Ieque Moçambinho, Celso Adão Crote, Mainara, Sadi Rita, Edivânia Jandra e Matei, pastor Jackson Rosendo, que é o nosso responsável pelo projeto Gadareno aqui em Florianópolis, da Ieque Estreito, pastor Ederson Sá, Claudete de Lázari, que é a nossa contadora do conselho, a pastora Silvana, que é ali de Palhoça, da região de Palhoça, pastor Maurício Joenque, Josué da Laribera, Lilian Menberg, Yara Toshima, pastor Wilson Soares, também lá de Chapecó, a professora Noeli Inês, ela é professora de História na vida secular e ela é membro da diretoria do ITQ lá de Caçador. Um abraço, Noeli. A pastora Alessandra Volpe, Marcos Neri, Roberto Diello, Carla Lima, Elza Pícola, que também é de Chapecó, Camila Marcelo França, o pastor Ailê Xavier, ali da região de Palhoça, o pastor Carlos, daqui do Estreito, Tarquino, o pastor Tarquino é secretário de Educação, pastora Dalcília Soares, esposa do pastor Natércio, nosso conselheiro, a Cleusa de Lázari, o pastor Sandro Nunes, lá de Joinville, a Noeli, a Camila França, então, o pastor Tarquino mandou um aceno. Também está conosco a Sheila, o doutor Albert disse, né? Eu tenho que repetir. Esta é a minha doce Bartira. Imitei o senhor direitinho, doutor? Ele dizia assim nas aulas, né? A minha doce Bartira. Pastora Graça, a Sheila Torma, que está nos acompanhando, ela está trabalhando em Florianópolis, no norte Sim. da ilha. Ela tem pretensões aí, depois que terminar essa pandemia, de montar um grupo de pais para superdotados, para esses pais poderem trocar, conversar, né? E ela também está desenvolvendo um trabalho com instrumentos de levantamento de indicadores para colocar na internet. Né? Uhum. E é a pessoa que eu conheço em Santa Catarina que eu recomendo para que, se precisarem de alguma orientação, de alguma dica, ou até, quem sabe, participar de um grupo desses, né? É a Sheila, que é especialista em superdotação, participa do Conselho Brasileiro para Superdotação. Aliás, eu gostaria muito de recomendar, pastora, que quem tivesse interesse entrasse no site do Conselho Brasileiro para Superdotação. É muito fácil, é www, com de conselho, com N, com Bra de brasileiro, SD de superdotação. Então, é com demudo, .org só. É um site oficial do nosso conselho, onde a equipe diretora é de especialistas, os membros do conselho são todos doutores, mestres, especialistas em superdotação, e é um conselho onde a gente tem informações fidedignas, né? E acho que até a anuidade desse conselho é muito barata. Se não me engano, para pais está R$70, para profissionais R$90, uma coisa assim. E isso é uma anuidade. Você tem acesso a teses, dissertações, pesquisas, informações, congressos, tudo que diz respeito a essa área. A criatividade, a inteligência, a superdotação.
Então, eu acho que vale muito a pena para os educadores, secretários de educação, de repente até as igrejas, como a irmã faz parte, ter uma, como instituição, fazer uma inscrição para dar acesso um representante. Eu vou deixar, o meu filho depois ele edita para deixar no nosso canal do YouTube, SEC-SC, as lives que estão sendo produzidas, e no finalzinho a gente vai deixar, então, o site do Conselho. Também quero mandar um abraço para a pastora Marineuza Mota, a Cláudia Painaro entrou e disse que é muito importante esse grupo de pais, e a Regina Marques, lá do Rio de Janeiro. Doutora Bartira, nós temos 2 minutinhos, suas despedidas, Imagina, eu só tenho que agradecer a oportunidade, eu espero ter ajudado, trazido algumas informações, porque é uma população que não é da área, né? Espero não ter confundido mais, mas ter deixado, né? A gente volta para aprofundar, vou disponibilizar informações sobre o Conselho, para quem tem interesse em inteirar mais, e a gente volta numa próxima oportunidade para aprofundar. Quero deixar aqui o meu abraço. Fico à disposição para o que precisarem, se quiserem conversar, passar um WhatsApp, um e-mail, estamos aí, é o assunto que eu gosto. Muito obrigada, doutora Bartira, Deus recompense a senhora. Quero deixar aqui um abraço para o nosso presidente, pastor Parisotto, para a missionária Nelly, nossos superintendentes, nossa equipe de pastores, superintendentes, obreiros, aspirantes, ministros, de toda a Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina, do Brasil, meus colegas estão aí me acompanhando, e também para todas as pessoas onde essa live alcança, né? Meu sobrinho lá em São Paulo, há muito tempo que eu não vejo ele, estava ali me acompanhando. Um abraço, Romeu, beijo para tua mãe, para os teus irmãos. Vou mandar uma foto dele, a senhora vai ver que só no olhar a senhora já sabe quem é a pessoa. Eu também quero mandar um beijo para o meu filho, que também mora em São Paulo, que faz meses que eu não vejo, só por vídeo. Isso aí. E acessem o nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, deixa seu joinha, SEC-SC, SEEC-SC. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sábado que vem, 17 horas, estaremos aqui com o pastor Eduardo Medeiros, a pastora Meire e o Joshua, um convidado mais que especial. O Joshua tem uma novidade e ele vai estar falando no sábado aqui conosco. Deus abençoe. Muito obrigada, doutora Bartira. Beijo.